Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática. Hoje vamos começar uma revisãozinha a respeito de matrizes. Essa é a nossa aula número 1, onde nós vamos trabalhar apenas com os conceitos iniciais. Então, matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas no formato M por N, onde M representa o número de linhas horizontal e N o número de colunas vertical. A função das matrizes é relacionar dados numéricos. Então aqui no caso um exemplo de uma matriz, tá? Vamos pegar uma parte contextualizada. A tabela abaixo mostra as notas de Carlos e Beto em um concurso. Então tá aqui a tabelinha, notas de português, matemática e informática de Carlos e Beto. Então Carlos tirou 8 em português, 6 em matemática, 9 em informática. Já Beto, 7 em português, 9 em matemática, 7 em informática. Então nós temos aqui simplesmente uma tabelinha onde ela traz alguns dados numéricos, algumas informações. Então a esse tipo de tabela nós vamos dar o nome de matriz, tá? E vamos representar dessa maneira, usando uma letra maiúscula e os dados numéricos nós vamos colocar entre colchete. Nesse caso a tabelinha ela tinha 2 linhas e 3 colunas. Então a nossa tabela, um pouco mais simplificada, apenas com os dados numéricos, também vai ter 2 linhas e 3 colunas, tá? Então a esse quadro damos o nome de matriz. Cada número que a constitui é um elemento da matriz. Então cada número que está aqui dentro vai ser um elemento da nossa matriz. O quadro apresentado é uma matriz 2 por 3, isto é, possui 2 linhas e 3 colunas. Então nós vamos falar que esse tipo de matriz é uma matriz simplesmente 2 por 3, porque ela tem 2 linhas e 3 colunas, tá? Para nomear uma matriz, faremos o uso de letras maiúsculas. Os elementos da matriz ficam dentro de parênteses ou colchetes. Então, como eu já comentei com vocês, né, no slide anterior, eu vou pegar essa tabela e vou representá-la de forma simples. Então, eu vou usar a letra A maiúscula, para dizer que é uma matriz A, e todos os números, todos os dados numéricos da nossa tabelinha, nós vamos colocar entre parênteses, tá? Só que não precisa ser só entre parênteses, nós poderíamos usar também o colchete. E aqui em cima eu não coloquei, mas também pode acontecer da matriz ser representada por 2 barras, tá? Então nós temos aqui 2 barras, que também quer dizer matrizes. Se fosse apenas uma única barra, já seria determinante, conteúdo que nós iremos ver um pouquinho mais adiante. Representando então matrizes. Eu tenho aqui uma matriz A com os elementos 8, 6, 9, 7, 9 e 7. Tá? Eu tenho a primeira linha, temos a segunda linha, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então a matriz é indicada por A23, quer dizer matriz A de ordem 2 por 3, ou seja, a matriz A tem 2 linhas e 3 colunas. Essa matriz, então, tem 2 linhas e 3 colunas, como já comentamos. Dizemos que ela é do tipo 2 por 3, ou simplesmente uma matriz 2 por 3. Tá? Então, o importante é saber que o primeiro índice indica o número de linhas e o segundo índice indica o número de colunas. Agora, vamos representar os elementos de uma matriz. Então, para representar uma matriz, usamos uma letra maiúscula. E para indicar um elemento de uma matriz, usamos uma letra minúscula acompanhada de 2 índices, que definem a sua posição na matriz. Então, um elemento genérico da matriz, um elemento dessa matriz, a gente vai indicar da seguinte maneira: elemento A e J. O A minúsculo, quer dizer que vai ser o elemento, o I e o J são os índices desse elemento. No caso, o I ele indica a linha do elemento e o J vai indicar a coluna desse elemento. Então, se eu falar que eu tenho um elemento
6, 3, quer dizer que esse elemento A, ele ocupa a sexta linha e terceira coluna. Vai ser a intersecção da sexta linha com a terceira coluna. Então, para a gente poder ter essa ideia, eu tenho aqui uma matriz A e tenho o elemento 8. O elemento 8, ele está onde? Na primeira linha e primeira coluna. Então, o 8 é o elemento A11. É o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. No caso, o 8. Depois nós teríamos o elemento A21. O que isso quer dizer? O elemento está na segunda linha, primeira coluna. Então, segunda linha seria essa. Primeira coluna, então, é o elemento 7. Tá? O 6, por exemplo, ele está na primeira linha, segunda coluna. Então, ele é o elemento 1, 2. Né? Primeira linha, segunda coluna. Então, o elemento A12 vai ser o 6. O 9 está na segunda linha, segunda coluna. Então, ele é o A22. E assim por diante. Tá? O elemento 9 está na primeira linha, terceira coluna. Então, A13, primeira linha, terceira coluna. E o 7, segunda linha, terceira coluna. Definição de matriz, então. Tá? Se MN são dois números naturais positivos, chama-se matriz do tipo M por N, todo quadro formado por M vezes N números reais, dispostos de forma ordenada em M linhas e N colunas. Então, uma matriz genérica, A, por exemplo, de ordem M por N, pode ser representada da seguinte maneira. Tá? Como que nós vamos representar uma matriz genérica de ordem M por N? Então, eu tenho aqui a matriz A e tem os elementos da primeira linha, A1, A12, A13, A14, até chegar em A1N. Depois os elementos da segunda linha, A21, A22, A23, até chegar em A2N. E assim por diante. Até chegar na última linha, que seria a linha AM, tá? A linha M no caso, né? Então aqui é o elemento AM1, AM2, AM3, até chegar em AMN. E de forma simplificada temos que a matriz A é formada por todo elemento A e J de ordem M por N. Então essa matriz A contém vários elementos representados por A e J de ordem M por N. Então essa ideia de matriz, tá? Simplesmente é uma tabela onde nós pegamos apenas os valores numéricos. Então antes nós estávamos trabalhando com a ideia de matriz e agora veio a definição, tá? O que vem a ser de fato uma matriz. Nas aulas seguintes, nós vamos ver matriz formada pelo termo geral, nós vamos ver tipos de matrizes, adição algébrica de matrizes, adição, subtração, multiplicação de matrizes, até chegar em matriz inversa. Então, se você quer saber mais sobre matrizes, é só acompanhar aí a nossa playlist envolvendo matriz e vamos para a aula número 2. Valeu!